E aí, turma, beleza? Sejam bem-vindos, tá? Mais uma aula, a gente vai começar, né, a falar um pouquinho mais dessa parte de dinâmica 2. Então, a gente já viu leis de Newton aplicadas, a gente já viu ali também estática, e agora a gente vai conversar sobre trabalho e energia. A gente já está chegando aí no final do conteúdo de mecânica, tá? Chegando também ao final do nosso conteúdo do módulo 1, beleza? Então, vamos conversar um pouquinho sobre trabalho, né? Ives, o que é o trabalho? Quando a gente fala, fulano de tal trabalha, fulano de tal trabalha com carteira assinada. O que é que significa dizer trabalhar? Significa se esforçar, né? No nosso cotidiano é isso, se esforçar, e você tem um vínculo empregatício, né? Afinal das contas não é trabalhar, eu estou aqui trabalhando, não. Você está no seu emprego, né? Então, o que é que significa trabalhar? Trabalhar, na física, ela é um esforço. Agora, ela é um esforço realizado por quem? Ela é um esforço que vai ser realizado aí por uma força, tá? Então, a força, né, vai realizar aí um esforço e, consequentemente, esse esforço gera um deslocamento. Exemplo, a gente tem aqui esse bonequinho. O bonequinho vai empurrar esse bloco, logo ele vai aplicar uma força. Vamos dizer que essa força que ele está aplicando nesse bloco aqui, ela tem valor, tá, de 10 newton, tá? E esse bloquinho aqui, ele está localizado na posição 0 metros, inicialmente. Se eu ficar empurrando esse bloquinho, empurrando esse bloquinho, o que é que vai acontecer? Esse bloquinho vai começar a andar, né? Então, vamos dizer aqui que nesse ponto, ele chegou em aproximadamente 2 metros, tá? Então, o que a gente nota? Que a força estava sendo aplicada, né? Uma força de 10 newton. E aí, essa força de 10 newton aplicada em cima desse bloco gerou um deslocamento. De onde é esse deslocamento? Esse deslocamento foi desse ponto aqui, né? Que foi o 0, até esse ponto aqui. Então, a gente poderia dizer que o deslocamento foi esse aqui, ó. Daqui para cá. O que é o deslocamento? É um vetor que sai do ponto inicial e chega no ponto final. Esse deslocamento está aqui. Se a gente notar, esse deslocamento, ele tem a mesma orientação da força. Então, ele tem a mesma direção da força, tá? Quando a força ajuda nesse movimento, a gente chama esse trabalho de trabalho motor, tá? E, por exemplo, a força de atrito, que a gente já viu. A força de atrito, na maioria dos casos, atrapalharia, né? Então, a gente chamaria de trabalho resistente, tá? São os dois termos utilizados. Então, a gente tem aqui esse deslocamento acontecendo. O que é que primeiro eu quero que você note? A força e o deslocamento precisam estar na mesma direção. Então, elas precisam obrigatoriamente estar na mesma direção. Veja que está no eixo X e aqui também está no eixo X. E se minha força estiver inclinada, aí você vai ter que utilizar aquele negócio que nós chamamos de decomposição de vetores, tá? Que a gente tanto usou em estática, P de X, P de Y, tá? E assim sucessivamente. Segunda observação, caso a força seja variável, calcularemos seu trabalho por meio do cálculo da área do gráfico força vezes deslocamento, tudo bem? Então, o que a gente tem, né? A gente tem que o trabalho é um esforço, então o trabalho é a força vezes o deslocamento, tá? Qual é o detalhe? O trabalho, ela é uma grandeza, apesar de força e deslocamento serem vetoriais, o trabalho é uma grandeza escalar, tá? Então, o trabalho é uma grandeza escalar. Por quê? Porque trabalho também tem uma outra definição. Trabalho significa dizer variação de energia. Isso, como assim variação de energia? Repara só, esse cara não vai ter que fazer um esforço para empurrar essa caixa? Vai. Então, daqui para cá, ele vai perder o quê? Calorias, né? O pessoal do CrossFit lá, empurrando as caixas, aquela coisa toda. Vai perder o quê? Calorias. Então, ele vai gastar o quê? Gastar energia. Energia tem orientação? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Não, tem não. Então, se o trabalho mede essa variação de energia, então o trabalho também é uma grandeza o quê? Escalar. Se você notar, né? Tem uma outra coisa também. Qual vai ser a unidade do trabalho? Bom, a força ela é dada em Newton. O deslocamento ela é dado em quê? Ó? Em metro. Então, a gente poderia dizer que o trabalho seria justamente o quê? Newton por metro, que é essa grandeza, tá? Essa grandeza, quando a gente vai falar de grandeza, a gente bota esses colchetezinhos, é justamente a grandeza que nós chamamos de Joule, tá? Então, escreve assim, ó, Joule, tá? Em homenagem a um grande físico que foi Joule, certo? Então, J aí significa Newton por metro, que é aí o Joule. Tudo bem? Então, eu quero que você ligue e se olhe para cá. Ives, como é que eu posso montar o gráfico desse negócio? Bom, aqui no caso da gente é uma força constante, tá? Mas se fosse uma força variável, você ia ter pontos diferentes. Mas eu vou fazer com a força constante mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, força 5, força 10, tá? 0, 0, 1 e 2.
Bom, quando ele está na posição 0, a força é 10. Então, estando na posição 0, a força é 10. E ele estando na posição 2, a força também é 10. Vamos considerar que seja constante ao longo de todo o tempo. Tá? Então, o que é que significa dizer? Significa dizer que essa areazinha aqui, ó, que é a área que está justamente abaixo do gráfico, que o gráfico seria isso aqui, ó. Ao longo da caminhada, a força continuou o tempo todo sendo quanto? Ó? 10, 10, 10, 10, 10 e assim sucessivamente. Como é que eu calculo a área disso aqui? Ia ser base vezes altura. Então, ia ser 2 vezes 10, que isso me dá quanto? 20. Então, aqui eu tenho 20 joules sendo utilizados, tá? E aí, como é que você pode notar isso aqui, tá? Então, aqui essa área tem 20, né? E a gente teria 20 joules. E também, se você fizer a conta por meio da fórmula, vai dar o mesmo valor, né? Ó, 10 vezes 2 também me dá 20. Então, o trabalho, né, realizado por essa força aqui, ela é um valor de 20 joules. Então, quando a gente entende esse primeiro processo, que é entender o que é trabalho, fica muito mais fácil entender outras grandezas, tá? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar assim, a seguinte tipo de expressão. Ixi, o carro de fulano de tal tem 200 cavalos. O que é que significa dizer isso? Que o carro de fulano tem tantos cavalos. Antes da Revolução Industrial, antes dos automóveis, né, a gente tinha a situação onde acontecia a eventualidade de trocarem as carroças, né, eram carroças que eram puxadas por cavalos e nós trocamos pelo motor. Então, quando eu digo que um carro tem 200 cavalos, significa dizer que é como se aquele carro estivesse sendo puxado por 200 cavalos. E esse conceito é um conceito que a gente chama de potência, tá? Então, como assim, Ives? Potência? Então, vamos lá, ó. Potência vai ser o nosso nova definição que nós vamos trazer aqui, tá? Potência. E esse trabalho aqui, essa letrinha estranha que você tá vendo, é o tal do grego, tá? Em alguns livros pode aparecer W, que vem de work, tá? Só para esclarecer. E aí a gente também pode ter a potência. Ives, o que é a potência? Ó, a potência vai ser a rapidez com qual eu vou me esforçar. Exemplo, se eu tiver um carro altamente potente, significa dizer o quê? Tem gente que diz assim, rapaz, eu não compro um carro potente porque eu não tenho condição de ficar abastecendo. Eu mesmo. Você já andar de pop, 50, pá, que é um negócio mais econômico do que aquilo ali. Agora também, menino, se for para subir aqui na ladeira de Campina Grande, ela não sobe não. Passa perrengue. Aí tem gente que vai botar esse comentário aqui embaixo do vídeo, né? Que você, né, professor, minha pop sobe porque ela é tunada. Mas, no final das contas, é muito difícil. É diferente, por exemplo, um carro 4x4, né? Que já gasta bem mais combustível. Então, a gente poderia dizer que uma maior potência significa dizer um maior esforço. Então, a gente está dizendo que a potência, ela é o trabalho sobre o tempo. Tá? Então, a potência é o trabalho sobre o tempo. Esse meu tal aqui não ficou. Agora ficou. Então, a potência é o trabalho sobre o tempo. Ou seja, quanto maior for a potência do automóvel, em menor tempo ele vai agir. Ives, qual é a ligação de potência e velocidade? Vamos entender? Vamos lá. O que é que significa dizer um motor mais potente? Vamos ver. Um motor mais potente, eu penso logo que é um carro que consegue ir mais rápido, né? Aqueles carros formam um dom virado no trato. Então, vamos lá. Quem é o trabalho? É força vezes deslocamento, né? Então, trabalho é força vezes distância sobre o tempo. Não é isso? Então, trabalho é força sobre distância. Ei, o que é que você nota? Que essa grandeza aqui, distância sobre o tempo, ela é conhecida, né? Ela é o quê? Velocidade. Então, o que é potência? Potência é força vezes velocidade. Ou seja, quanto maior a potência do meu automóvel, considerando que a força, tá, lá de tracionamento do motor é o mesmo, maior vai ser a minha velocidade, tá? Maior vai ser a minha velocidade. Por exemplo, se você anda de moto ou já andou de carro, você sabe que vamos considerar agora a potência constante, tá? Você sabe que a marcha que tem mais força, né? Você tem lá as marchas, a marcha que tem mais força, ou seja, se ela tem mais força, as grandezas multiplicativas são inversamente proporcionais, a marcha que tem mais força é a primeira marcha, né? Consequentemente, é que a gente consegue empregar uma menor velocidade. Já a marcha que tem menos força é a sétima marcha. Sexta não, que carro é esse? Quinta marcha, né? Já mexi ali aqui, quinta marcha. Que ela é que a gente tem a maior
velocidade. Ai, não, mas na quinta marcha o carro é virado no traco. Me diga qual é a ladeira de Campina Grande que você sobe na quinta marcha? Nenhuma, tá? Então, quanto menor o número da marcha, maior a força, consequentemente menor a velocidade. Quanto maior for o número da marcha, menor vai ser a força, mas maior vai ser a velocidade, tá? Isso aqui é uma relação direta com a nossa potência, beleza? Foi um exemplo claro aí que eu quis trazer para vocês, mas a gente fica com essas relações para analisar, né? E aí, a outra grandeza razão de potência é uma grandeza que a gente chama de rendimento. Por que rendimento? Aí vamos lá. Eu vou voltar a falar de rendimento, tá? Quando a gente for falar um pouquinho sobre máquinas térmicas, beleza? Mas aí vamos conversar um pouquinho sobre rendimento. O que é rendimento? Ó, eu tenho aqui um motor, uma máquina, qualquer coisa do tipo, tá? Nesse motor aqui, ele precisa de energia para funcionar, né? Ou seja, ele precisa de uma determinada potência. Essa potência aqui a gente chama de potência total, tá? Uma parte dessa potência total a gente realmente vai utilizar para fazer movimento. Por exemplo, o carro, ele tem um processo lá de combustão. Pá, aí ele pega uma parte daquilo dali, tá? Ele pega uma parte daquilo dali para poder ser útil. Ou seja, ele utilizar, ele transformar em movimento. E o resto? O resto é rejeitado. Tá? Que a gente também pode chamar de potência dissipada, tá? Leva esse nome também. Por que isso acontece? Eu estou dando aqui um exemplo, um motor, tá? E quando você pensa, por exemplo, no carro, o carro ele esquenta, ele solta aquelas coisas pelo cano de escape, dióxido de carbono, aquela coisa toda. Então ali é aquela que está sendo parte sendo dissipada. Mas quantos por cento? O rendimento ele diz assim, o quantos por cento desse total aqui é utilizado na útil? Exemplo, vamos dizer que a potência total, lembrando que potência, né, é uma relação de joule, porque trabalha em joule, por segundo. Essa relação de joule por segundo me gera o watt, tá? Ou watts, se você tiver algum curso técnico, você já deve ter escutado essa palavra. E o que acontece? Se entra aqui 100 watts, e eu uso aqui, vamos dizer, 30 watts, pelo princípio de Lavoisier, que já vou entrar nesse princípio mais a fundo, tá? Que ele dá ideia para o princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, se entra 100 watts e sai 30, cadê o resto dos 70? Não pode desaparecer, né? Então, como não pode desaparecer, a gente tem aqui, ó, 70 watts. Aí, como é que eu falo de rendimento? Rendimento eu falo como sendo essa relação entre o que eu realmente utilizo sobre o total, tá? E aí a gente teria o quê, né? Gente, deixa eu contar até uma presepada para vocês aqui. Os panos de prato, os panos aqui que limpa o quadro, tem tanta gente que grava aula nesse período, se esforçando para dar a melhor experiência de aprendizagem para vocês. Acabaram aqui em casa, eu tô começando a apagar o quadro com pano de prato, porque as outras estão ali na água sanitária para poder ver se tira isso daí, tá? Então, se liga só, vamos lá. O que vai ser o rendimento? O rendimento vai ser a potência útil, que é aquilo que eu utilizo, sobre a potência total. Então, vamos lá. Quanto é a potência útil nesse caso? 30 watts. Dividido por 100 watts, que é a potência total. Essa relação me dá quanto? Ó, 0 vai embora com 0. 3 dividido por 10 me dá 0,3. Ives, como é que eu encontro o valor em porcentagem? Multiplica por 100%. Isso aqui, 0,3 vezes 100, me dá um rendimento aí de 30%. Ou seja, de toda a quantidade de energia que entra aí, né, a gente consegue aproveitar nessa situação aí 30%, tá? Então é isso aí que é rendimento. Então a gente já falou de trabalho, a gente já falou de potência, a gente já falou de rendimento. E o que falta a gente falar agora é justamente sobre energia, né? Então agora, para a gente falar um pouquinho de energia, tá? O que é que eu quero falar para vocês? Energia, ela não tem uma definição física, tá? A gente apenas conhece o que é energia, tá? Porque a gente utiliza ela para se locomover e a gente também consegue armazenar. Então, se um corpo tem velocidade, ele tem energia. E o corpo da gente armazena energia onde? Por meio da gordura.
né? Então a gente pode ter uma energia de movimento ou a gente pode ter uma energia armazenada. O que é que a gente pode notar, né? Ó, é o seguinte, a gente pode ter uma energia chamada de energia cinética, que essa energia cinética ela está associada com o movimento, ou seja, se o corpo tem velocidade, ele possui energia cinética. Essa energia cinética ela é dada com o seno mv ao quadrado dividido por 2, tá? Então essa daí é um primeiro tipo de energia. A gente também pode ter uma energia chamada de energia potencial, que essa energia potencial ela é armazenada. Ives, como assim armazenada? Se ligue só. Se ela é armazenada, significa dizer o seguinte, ó, se esse pincel aqui cair, ele ganha velocidade. E aí existe o princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, se ele está com velocidade, não tem como ele criar energia. Então, ele já tinha energia para poder desenvolver essa velocidade. Logo, essa energia estava armazenada o quê? Na altura, no campo gravitacional. Então, a gente chama essa energia de potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional depende, obviamente, da massa do corpo, da gravidade do local e da altura que ele estiver. Quanto mais alto, maior vai ser essa energia. Mas ela também pode ser uma energia potencial elástica, ou seja, armazenada em um elástico. Essa energia potencial elástica, ela depende de K vezes x ao quadrado dividido por 2, onde K é a constante elástica da mola, se a mola é mais fina, mais grossa, e x é a deformação. Quanto maior a deformação, maior a energia potencial. Para a gente entender essa ideia, eu trago para vocês aqui um exemplo, tá? De um sistema que a gente chama de sistema conservativo, ou seja, a energia do início é igual à energia do final. Essa energia total a gente chama de energia mecânica. E aí eu trago 5 situações, tá? Situação 1, situação 2, situação 3, situação 4, situação 5. Onde nas extremidades é um half de skate, a velocidade do cara aí é 0, tá? Então vamos para o começo do processo. Vamos dizer que a energia mecânica, que é a energia total, ó, ela é mantida durante todas as situações. 100, 100, 100, tudo em joule, tá? Lá no ponto mais alto, quanto é a velocidade? 0. Se a velocidade é 0, quanto é a energia cinética? 0, porque não está em movimento. E a energia potencial gravitacional? Bom, esse 100 aqui, que é a energia total, está toda onde? Na potencial gravitacional. Por quê? Porque esse corpo tem massa, porque essa região tem gravidade e porque ele está a uma determinada altura. Quando ele vem para a situação 2, ele começa a descer. Quando ele começa a descer, ele começa a ganhar velocidade. Vamos dizer que ele está com 40 joules. E onde é que está o resto dos 100? Está aqui na energia potencial, que é 60 joules. 60 mais 40 me dá os 100. Na situação 3, a altura já se torna 0. Então aqui é o ponto onde ele atinge o quê? A velocidade máxima. Portanto, o valor da energia cinética ele passa a ser máximo. Então os 100 joules está em cima da energia cinética. E como a altura é 0, a altura 0 significa dizer que a energia potencial gravitacional é 0. Logo, a energia potencial gravitacional, que no começo era 100, ela é totalmente convertida em energia o quê? Em energia cinética, tá? E aí, quando ela é convertida totalmente em energia cinética, a gente tem aí essa conversão de energia. Perguntas muito comuns de uns vestibulares. Qual é o valor da velocidade máxima nessa situação? Então vamos lá, ó. Vamos utilizar essas equações. O que é que significa dizer no sistema conservativo? Vou dar uma pausa aí, tira um print, tá? Ou pause então esse vídeo para você copiar essa situação. E vamos lá. Quanto é a velocidade máxima do corpo? Como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso assim, ó. Vamos lá. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, tá? Quanto é energia mecânica? Quem é energia mecânica inicial? No começo ele só tem potencial gravitacional, então energia potencial gravitacional é igual. No fim ele só tem o quê? Que a gente está considerando a situação, só tem energia cinética, então aqui ele tem energia cinética, massa vezes gravidade vezes altura é igual a massa V ao quadrado sobre 2. Massa vai embora com massa. Então veja que a velocidade máxima independe da massa. Se lembrar do queda livre, quando eu falei que os dois corpos caíam juntos, independente de ter uma melancia ou um limão, a velocidade ia ser a mesma? Então aqui de novo. O que é que eu faço? 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes G vezes H é igual a V ao quadrado.
tá? Mete a raizona dos dois lados. Metendo a raiz dos dois lados, o que acontece? Ó? Raiz corta o 2, então a gente tem velocidade é igual a raiz de 2GH. E a maioria dos problemas é perguntando isso, tá? O que é que eu quero que você se ligue? Que o G ele é constante, que é a gravidade, mas a altura não é não. Quem estiver com a maior altura, consequentemente, vai ter a maior velocidade. Eu pergunto a você o seguinte, ó, eu abandono um corpo aqui, eu abandono outro corpo aqui, solta os dois. Quem é que vai chegar no som com maior velocidade? Você vai dizer isso, o que está mais em cima. Claro, porque quem tiver a maior altura vai ter a maior velocidade, tá? Então, gente, com essas equações e isso que eu falei para vocês, esse assunto é bem rápido mesmo, a gente vai conseguir fazer os nossos exercícios, tá? Como agora a gente está tendo os momentos do Google Meet, e esses momentos do Google Meet, eles são justamente para a gente sanar as dúvidas de vocês, eu deixei então os exercícios de aprendizagem propostos para vocês trabalharem agora. Terminou essa aula, agora você já começa a fazer os exercícios. Faz esse exercício por quê? Porque fazendo esses exercícios, você vai ter dúvidas e a partir dessas dúvidas, nas nossas aulas e encontros do Google Meet, a gente vai conseguir, né, resolver essas questões, tá bom? Então, um grande abraço, a gente se encontra então lá no Google Meet, no momento adequado, seguindo a sequência. Estou muito feliz que você chegou até aqui, que você não desistiu, que você está continuando. Um grande abraço e a gente se encontra numa próxima, tá? Valeu!